previamente, né, a essa palestra, quis trazer uma inovação para a advocacia de Cordeiro, que é para falar, a palavrinha é meio complicada, né, doutora Terezinha? É a desjudicialização, ou seja, como que a gente pode advogar extrajudicialmente. A gente estava conversando com a doutora Terezinha, que tudo na justiça é muito lento, né? E através da mediação a gente consegue resolver talvez litígios mais rápidos, conflitos de forma mais rápida. E como eu falei com a doutora Terezinha, aqui em Cordeiro, infelizmente nem todo mundo conhece a mediação e acha que a mediação não tem eficácia. Então ela vai trazer um pouquinho, vai dividir um pouquinho da experiência dela com a gente. A doutora Eu sou a diretora pedagógica do Mediar, que é um centro de mediação, não é isso? Me corrija se estiver errado. Em Nova Friburgo. A doutora também já deu cursos na gestão da doutora Mônica lá em Nova Friburgo sobre mediação. Eu falei que ela é famosa, já estou doida para falar com ela há muito tempo para trazê-la aqui e graças a Deus a gente conseguiu. Então eu quero que vocês usufruam dessa palestra da melhor forma para a gente utilizar na nossa advocacia. Doutora Terezinha, vou dar a palavra para a doutora Terezinha, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, da Mônica, que é a nossa eterna presidente, né, de Valéria, que está pareando com ela então, né, será a próxima eterna presidente. Agradecer a presença da Fernanda, que foi nossa aluna na UAB, a presença aqui de todos os advogados aqui de Cordeiro. Mas eu sou efetivamente apaixonada pela mediação. A minha caminhada começou em 2011 e nós, durante a gestão da Mônica, durante 3 anos, nós trabalhamos muito na comissão, que é a comissão de mediação que ela me deu a honra de presidir. Faço doutorado em Buenos Aires, na UCA, cuja minha batalha, minha defesa é efetivamente a mediação com melhor acesso à justiça, mas vocês verão assim no decorrer da palestra que eu coloco que a mediação ela é importante, mas tem que ter por base a codificação e daí a necessidade da presença de nós, advogados. Sou advogada há 30 anos, advogar é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, além de ter marido, filhos, mas a advocacia realmente em termos de trabalho, assim, em termos de realização, é uma das melhores coisas que eu fiz e faço na vida e eu não quero abrir mão disso. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. E talvez tenha sido exatamente aí que a advocacia deu o salto. De tanto nós termos sido pisados, é que chegamos à conclusão de que algo deveria ser feito. E achei que mesma forma que quando nós dizemos para o cliente, né, descanse, ele diz, eu desejo, e onde sou só desejos, queres não. Mesmo eu desejando algo, eu quero não. É a completa incoerência da nossa clientela, né? Você chega querendo uma coisa e no final o que acontece é uma coisa completamente diferente. Por quê? A advocacia ela tem uma característica muito interessante, que o nosso trabalho é conferido por dezenas, se não centenas de pessoas. Você faz a sua petição, essa petição ela é corrigida primeiro por quem vai distribuir, pelo juiz, pelo saneador, depois vai para a pessoa que vai contestar, que vai para o cliente, que vai para a serventia, que vai para uma audiência. Então o nosso trabalho ele é muito corrigido. Nós não temos um trabalho em que eu digo assim, chega o cliente na sua frente e você diz, Mônica, você tem direito a... Doutor, então quanto tempo? Não sei. Mas a senhora diz que eu tenho direito a. E aí, eu vou conseguir? Não sei. Porque o nosso trabalho, inclusive, não é um trabalho de resultado. Né? Quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia, ele tem a intervenção dele, a mão dele, é a técnica dele, ele vai ter o efeito ali que toda a técnica dele trouxe. Nós, advogados, não. Então, mas acontece que mesmo nessa pisada, nós encontramos uma amplidão de liberdade, de libertação. E é justamente nesse momento de libertação que esta libertação, quando a gente diz assim, o judiciário mudou, o judiciário está mudando não por conta de qualquer gestor do judiciário. O judiciário só muda, e essa desjudicialização só é trazida para o judiciário por conta de interferência de nós advogados.
Então, só que o mundo é feito de contradições. Dá a impressão que não. Dá a impressão de que isso veio lá de cima e que nada da advocacia moveu-se para que isso acontecesse. Aí eu os convido a estudar um pouco a história da mediação no Brasil, desses métodos autocompositivos, métodos alternativos e métodos desjudicializados. Vocês vão perceber a luta de advogados, de OABs, de Conselhos Federais de Advocacia, de Ministério da Justiça, de Secretaria de Justiça, envolvido em todo um sistema para se chegar até aqui. Mas, por outro lado, aí vai dizer, por que isso não avança? Porque o mundo acadêmico brasileiro, ele é travado. Ele não anda em compasso com a realidade nem com a necessidade. Então, aquela pessoa que é o professor na universidade, nem sempre ele está antenado com aquela profissão. Ele, às vezes, nem exerce a profissão de advogado e é professor. E quando na medicina isso não acontece, na pedagogia isso não acontece, na filosofia isso não acontece. Agora, na advocacia acontece muito. A maioria dos professores não exerce a função de advocacia. Então, a luta será constante. E é um trabalho de assimilação de formigueiro mesmo, né? Uma formiga sozinha não é nada, mas um formigueiro arrebenta com o teu pé, né? Se você sentar, vai ser pior ainda. Então é mais ou menos isso. O trabalho é esse, é a formiguinha juntando-se a um formigueiro e trazendo efetivamente mudanças, tá? Se não existisse nós aqui, hoje aqui, nenhum movimento é feito, mas como estamos aqui, algum movimento se espera, tá? E aí, antes de entrar efetivamente no tema, eu vou trazer para vocês o mediato, onde eu estou na mediação. Eu tenho o mediato, vocês podem visitar o site, inclusive aqui, olha, se vocês pegarem caneta, eu vou passar aqui, tem uma folhinha, é só uma folha em branco, tá? Tem canetinha lá que vocês podem pegar que eu trouxe, tem cartão também que eu trouxe. O mediato é um site, ele não é uma empresa, ele é uma união de mediadores, tá? E não é uma empresa, é um site onde nós pretendemos compilar. Yasmin, ele está gravando, se você quiser. É que eu estou ao vivo no Instagram. Ah, tá. Pela página da legal. Espero que está fazendo boa figura então ao vivo. Bom, então o mediato não é uma empresa, não é um centro de mediação, tá? Mas na sua essência é um centro pedagógico. Hoje a nossa conversa não será para dizer a vocês o que é a mediação, é para dizer como. Porque não vou falar só de mediação. A palestra é desjudicialização da advocacia e os métodos de resolução de conflitos, né? Por quê? Autocompositivos, dá a impressão que nós estamos excluindo os advogados. O método, ele é de resolução de conflitos, desjudicializado. Mas a autocomposição, claro que a mediação, ela pretende que as pessoas se autocomponham. Pelas técnicas da mediação, a gente vai falar um pouquinho da mediação, o que se pretende é que as pessoas efetivamente, elas se empoderem e cheguem a uma solução, se entendam, tanto que na mediação a gente chama de termo de entendimento. Mas é um método autocompositivo. Mas nós temos a conciliação, nós temos a negociação, nós temos as práticas da advocacia colaborativa, nós temos outros métodos desjudicializados que não são métodos de autocomposição, que precisa da presença do advogado. Então, a palestra de hoje será efetivamente nesse sentido, tá? A conversa, vamos chamar assim, né? O que tinha do advogado? Aí, Mônica, fala, você não é tão de idade não, né? O que tinha do advogado? Inventar. Cobrança. Não tinha divórcio. Não tinha divórcio. Não tinha direito consumidor. Não tinha Constituição, não tinha mandado de segurança, não tinha muita coisa que, se vocês olharem um pouquinho a história, vão perceber que nós estamos vivendo o melhor dos mundos. Essa é a grande realidade. E aí, como é que eu transmito conceitos? Esse conceito que eu estou dizendo para vocês, que estamos vivendo o melhor dos mundos. É difícil? Claro que é. Mas contando história, não.
Aí, o que nós vamos fazer aqui é um pouco de contar a história, né? E eu trouxe uma história, não sei se alguém aqui conhece, do Mercador de Veneza, do caso da carne, da libra de carne. Tá, então eu vou começar por essa história. Eu até anotei o nome dos personagens aqui, que essa, não, é isso, Mercador de Veneza, que é uma peça de Shakespeare, escrita mais ou menos no 1500 e pouco. Antônio, aqui ó, personagem Antônio, foi fiador de Shylock, que era o noivo, que não vou entrar na história total não, tá? Ele era o noivo de Pórcia e ele precisava de 3.000 ducados para ir até onde ela morava, para casar-se com ela. E, quer dizer, ali, o Bassânio, que era o noivo, o Antônio era fiador de Bassânio, que ia se noivar com Pórcia. Antônio ficou fiador. Aí o que aconteceu? Ele, quem emprestou o dinheiro, fez o seguinte: tá bom, Antônio, se ele não pagar, você vai pagar com esses 3.000 ducados o correspondente a libras em carne da seu próprio corpo. E no contrato ela vai dizendo: eu vou escolher o local desse corpo. Eu vou escolher de onde eu vou tirar a carne. Então, o juiz lá tentou, vê se eles fazem um acordo, ou tentou pagar em 3 vezes, aí entrou negociação, resolveu, não teve jeito. Aí o juiz, depois vieram 12 juízes, ninguém convencia o credor a mudar de ideia, então chegou-se a execução. Fazer o quê? Teve que executar aquele contrato, que é um dos princípios, né, que hoje em dia é muito mitigado, do pacta sunt servanda, mas quando você faz um bom contrato, você está sabendo o que está fazendo, que o contrato é para ser cumprido, certo? Então, muito bem. Aí chegou na hora da execução. Aí Pórcia se veste de advogado e fala: não, eu vou defender Antônio. E quem estava sendo condenado foi o Antônio, que foi o fiador. Mas já está na hora da execução e o credor queria um pedaço de carne do lado do coração. É isso que eu quero. Você concordou, você vai me dar esse pedaço de carne, porque está escrito no contrato que é do local do corpo onde eu quiser. Então, teve que se submeter. Aí a Pórcia vem e faz a defesa. E diz o seguinte: o contrato diz uma porção de carne. Tá bom, já determinou que é X de carne, 100 gramas de carne dele. Aí ela vem com a questão que a gente na advocacia se depara, que é o seguinte: ela falou carne. Então, só será possível a entrega dessa carne se você tirar só carne. Não pode tirar sangue, a espada não pode afetar nenhum outro tecido, nem a pele pode ser afetada. Então, aí você que viu o filme sabe que não pode ser executada a sentença, porque era impossível, né, tirar uma carne sem a pele, sem nada. Muito bem. E aí, quantas e quantas sentenças, né, que são dessa natureza? Quantas e quantas sentenças, quantos e quantos quereres dos nossos clientes, da vida social, da vida profissional, encontram esse desafio? E aí, o judiciário... Então, aqui, ele fala que a bruta flor do querer, a bruta flor. É tão incoerente isso. Como é que pode uma flor ser bruta? Mas a nossa advocacia é assim, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, um está lá, ai, não sei o que, doutor, maravilhoso, o outro está lá todo acabado, né? Porque perdeu a ação, aí o outro que ganha a ação, mas como é que eu vou executar? E você fica nessa, e nós vamos vivendo nisso, e isso acabou ficando algo tão desumano, tão bruto, que a flor ficou murcha. E para que nós possamos alimentar essa flor, nós tivemos que mudar muita coisa. A gente diz assim: o judiciário não aguenta mais tantas ações. Não é o judiciário que não aguenta mais tantas ações. Eu fiz vou mostrar depois para vocês aqui, nós fizemos um encontro lá em São Paulo, com uma empresa chamada Future Rock, eu trouxe alguma coisa deles aqui, e que eles são de jovens advogados, inclusive depois vocês, tem muitos jovens advogados aqui,
a nova tecnologia do direito, o direito mais tecnológico, né? E ele diz o seguinte: não é o judiciário que não aguenta mais, os advogados é que estão, nós advogados estamos sendo aparelhados com instrumentos inadequados para resolver as controvérsias, para resolver os interesses dos clientes. E aí, eu estava lendo também uma coisa ainda lá do século XVI, Thomas More, numa obrinha pequena, que eu trouxe até o livrinho aqui para vocês verem, que é uma obra, A Utopia, que nasceu aqui, aquela ideia da utopia, da ilha, que é ilha imaginária e tal. E lá na Inglaterra, ele já fazia muitas críticas à época, porque os doutores, né, da lei, os advogados e tudo, eles defendiam que se você roubou, você tem que ser enforcado, você tem que ir para o poste, tem que ser esquartejado. E isso era defendido pelos advogados da época. Se Mônica me rouba alguma coisa, eu contrato o advogado vai dizer assim, não, ela tem que ser condenada a ficar no poste. E eles achavam isso muito natural. E aí a gente pode pensar o seguinte: o que será de tão extravagante, de tão assim extraordinário para a coisa errada, que daqui a 100 anos as pessoas possam contar a nossa história atual? Que, por exemplo, uma pessoa, que o juiz interfira hoje num alimentos entre um marido e uma ex-marido e uma mulher, entre um pai e um filho. Que um promotor público diga como o pai e a mãe têm que se comportar com o filho. Será que daqui a 10 anos, como contaremos essa história? Há 20 anos, os novos advogados, como serão eles? Será que eles acharão que essa história é muito comum? É muito certa? É muito certa, por exemplo, prender um pai porque ele não paga pensão? Não é uma coisa totalmente desumana, mas é o que está se fazendo hoje, é o que se faz. Se você não pagar a pensão, é presa. Só desse jeito que o cara paga a pensão. E a mediação, a gente chamaria isso aí, que daqui a pouco a gente vai começar a perceber, de um caminho do meio. Por quê? Porque as situações estão tão intolerantes quanto era na Europa no século XVI e XVII. As situações são tão desumanas quanto eram. Por exemplo, se nós visitarmos o presídio hoje, nós não vamos conseguir chegar na porta, porque o fedor é demais. São homens que urinam, que defecam, que ficam amontoados uns sobre os outros, e nós achamos isso normal. Não, tem que trancafiar o cara. Ah, é pai? Não tem problema, prende lá. Vai para Bangu 2, vai para onde quiser, mas ele não vai pagar. Tá bom, vai ficar 3 meses, não vai pagar, tá bom, e pronto. Será que isso não é tão desumano quanto esquartejar uma pessoa que roubou? E Thomas More, ele era muito católico, e depois ele foi condenado à morte justamente porque concordou com o Papa. Mas aí é outra história. Mas, que o Papa se divorciou, olha só. Então, o que acontece? Ele traz exatamente para... Nós saltamos do século XVI para hoje, e ele traz uma coisa muito atual. Ele vem dizendo: a necessidade que para se fazer uma vida feliz devemos respeitar as leis. Ele diz: por isso eles consideram ser preciso respeitar os acordos, tendo em vista uma boa repartição dos bens da vida, que são a substância mesma do prazer, seja de um bom príncipe que a tenha promulgado, seja de um bom povo livre de toda tirania, de toda influência sorrateira, os tenha sancionado de comum acordo. Então ele diz: se as leis forem boas, nós temos que respeitá-las. E hoje o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma situação que, para você defender uma vantagem pessoal de alguém, fica tão difícil. Por quê? O Tribunal de Justiça vai fazer um processo, aí o que ele faz? Aí tem, porque a turma tal defendendo não sei o que, a turma tal não sei o que, e aí começa aquela situação que você não sabe mais aonde você está. Aí o Congresso faz uma lei, daqui a pouco muda, aí o STJ muda, não sei quem muda, aí vem enunciado, vem a súmula, vem mais não sei o que. Então, assim, o que ele diz? As leis precisam ser promulgadas por nós mesmos. Nós precisamos ser partícipes da promulgação das leis para que elas sejam boas e que elas possam ser cumpridas. E daí é que a gente entra na necessidade efetiva de nós, advogados, ingressarmos com outro tipo de comportamento, senão aquele de pegar uma lei e dizer para o seu cliente: a lei diz isso.
o outro diz para o seu cliente, não, a lei diz outra coisa, e o juiz vai dizer outra, e o desembargador vai dizer outra, e o ministro vai dizer outra, e no final muitos casos ficam sem julgamento e muitas situações passam pela não efetividade. Então, aí o que me levou a me empolgar com a ideia de que existe muito mais coisas para ser, muito mais formas da gente atender um cliente do que efetivamente você ingressando com uma ação judicial. E essa tem sido a minha trajetória, esse tem sido o meu caminho, com a Mônica, ela incentivando, nós fizemos várias palestras do AB, acho que em torno de umas 8, fizemos um workshop, em que nós falamos da segurança jurídica dos acordos extrajudiciais, porque os advogados ficam muito desconfiados. Ah, um acordo extrajudicial, ele não é homologado, aí se a pessoa quiser... Claro, então em função disso, é que nós trazemos uma das possibilidades, que é de você homologar um acordo extrajudicial, independente de ter uma ação judicial, ou ter um procedimento judicial apenas para homologação daquilo que foi consensuado pelas pessoas que te procuraram. E aí eu trouxe aqui a minha experiência, que foi a seguinte, o casal me procurou para fazer o divórcio. Eles não estavam brigando. Nós queremos mais, vamos fazer o divórcio, tá bom. Aí eu falei, vocês topam fazer uma experiência? Qual, né? Aí a experiência é que nós vamos pedir diretamente ao juiz, não vamos distribuir a ação, vamos diretamente ao juiz coordenador dos SEJUSCs. Aí se alguém tiver uma dúvida do que é SEJUSC, faça uma pausa para responder, vocês já sabem, todos sabem. Pode esclarecer. Tá? O SEJUSC é uma parte lá do fórum, do judiciário, que ocorrem as sessões de mediação, né? E hoje, inclusive, já tem a resolução 219, que foi alterada recentemente, na semana passada, em que transformou os SEJUSCs em varas. Então, os SEJUSCs irão funcionar como qualquer vara, juizado especial, vara, hoje já será uma serventia. Então, esse divórcio eu levei ao juiz coordenador do SEJUSC, para que fosse homologado. Aí cheguei lá, despachei com a secretária dele e tal. Ela falou, doutora, isso aqui nunca aconteceu. Como é que é assim? Eu, como advogada, né? Que as partes haviam combinado lá, pedir homologação. Não, doutora, isso aí nunca aconteceu não. Mas então liga para o NUPEMEC. Vocês sabem o que é o NUPEMEC? O NUPEMEC, vou explicar, é o órgão que tem nos tribunais de justiça dos estados que coordenam todas as ações de mediação, eu e SEJUSC. Eu falei, então liga para o NUPEMEC e resolve lá com a pessoa responsável e tal. Aí então eu recebi a resposta, né? De que eu como advogada, pode passar, que eu como advogada, eu não poderia pedir ao juiz do SEJUSC que homologasse aquele acordo, tá? Aí eu vou, antes de passar os slides, eu vou explicar como pode ser feito. Existe aí eu encontrei a saída, quer dizer, depois de muito perguntar daqui e dali, a gente encontra algumas saídas. Aí então eu falei, bom, mas como? De acordo com o artigo do CPC, o 167, o juiz coordenador do SEJUSC tem uma das funções de estimular a conciliação dos acordos entre as partes. Ele não está me estimulando a fazer acordo, eu sou advogada. Aí ela falou, não pode. Eu falei, como não? Aí ela me disse o seguinte, até pode, mas você é mediadora e não pode ser advogada e mediadora. Eu falei, não, aqui eu não estou funcionando como mediadora. Eu estou funcionando como advogada e estou pedindo uma homologação de um acordo extrajudicial. Então ela diz o seguinte, olha, pode, desde que tivesse havido uma mediação anterior, tá? Pode ser um único mediador para as duas partes, e você funcionando como advogada, e essas duas pessoas, através desse mediador, que preferencialmente seria mediador judicial, tá? Quer dizer, por exemplo, eu sou mediadora do tribunal, né? Mônica também a Yasmin está em inglês de ser, Fernanda também. Fernanda é mediadora extrajudicial, formada pela OAB de Nova Friburgo.
Então, mas um mediador, tá? No caso que a explicação foi judicial, tivesse feito essa mediação, dali houvesse um termo de entendimento, eu, advogada, peticionaria ao juiz coordenador do Sejusc, como eu fiz, só que eu não ingresso direto, faço aquela distribuição normal. Eu ingresso com pedido, com essa ação toda escrita bonitinha, impressa no Sejusc do local. Então, na prática, como isso funciona? Yasmin, qual o seu nome? Matheus. Que aliás é um erro, né? Teria que perguntar o nome de todas as pessoas, mas daqui a pouco a gente vai devagar sabendo o nome todo. Então, Matheus e Yasmin têm cliente, Dona Maria e seu João, querem se divorciar. Matheus e Yasmin resolvem me procurar como mediadora, procurar a Mônica, mediadora judicial. A Mônica vai fazer a mediação e produz esse termo de entendimento entre João e Maria. Yasmin e Matheus farão uma petição, que a gente chama de petição de rosto, né? Traduzindo aquele termo de entendimento na linguagem técnica e pedindo a homologação do juízo, mesmo que tenha ali matérias indisponíveis. E, outra coisa, não só a família, qualquer outro tipo de acordo, ele pode ser elaborado desde que tenha tido uma mediação e daí ele ser levado ao Sejusc, que então ele é homologado pelo juiz, ouvido naturalmente o Ministério Público, que vai analisar se ali estão todos os requisitos legais, em caso de menores, em caso de direitos indisponíveis. E aí o mais interessante é que esse processo via Sejusc, ele não vai passar todo aquele procedimento da serventia. O que vai acontecer? Ele vai ser direto, saído do Ministério Público, levado ao juiz de novo e o juiz vai homologar. Ou seja, a duração é um tempo bem menor e a utilidade é que você já leva para o judiciário a situação resolvida. Então, aí eu consegui essa homologação dessa união, o primeiro caso do divórcio, e esse aqui também da união estável. Aí, só que eu não ia forjar uma situação, uma vez que não tinha havido mediação anterior, os clientes que estavam efetivamente já empoderados, sabendo o que queriam, eu não ia forjar uma situação. Ah, não, vou arrumar um mediador, vou fazer mediação, não. Eu falei, não, vamos caminhar um pouquinho mais na pesquisa. É aí que nós nos deparamos lá no artigo 12 do CPC, que diz o seguinte, que os feitos, lá no seu parágrafo 2º, que diz que os feitos que tiverem acordos extrajudiciais não precisarão ser respeitadas as preferências cronológicas, significando o seguinte, que o advogado que contrato mediador extrajudicial não precisa ser judicial, contrato mediador extrajudicial, faz a mediação com esses mediadores. Os advogados farão a petição do acordo e lá nas preliminares pedirão a preferência e dizendo que não deverá passar para todo aquele trabalho, aquelas preferências cronológicas, atendimento à cronologia dos feitos pela distribuição.